Olá, sou o Renan Souza do Renan.estratégias. Semanalmente eu trago conteúdos de negócios e de estratégias. E hoje o assunto é: sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem é um assunto muito bom que eu tenho muita paixão em falar para vocês. O tema é a coragem de recomeçar em qualquer fase da vida. Em qual fase você está em sua vida? Iniciando o teu processo de trabalho, finalizando o processo de trabalho ou 60 a mais? Não tem idade para sonhos. E é isso que eu trago na palestra de hoje. Bom, antes de falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou trazer os meus sonhos, as minhas frustrações e tudo que eu já passei em minha vida. Dá uma olhada, galera, minha jornada começa em 2003, jogador de base, onde eu aprendi a ter disciplina, trabalho em equipe e esperei muitas coisas muito cedo. Depois fui para New Holland, trabalhei como operador multifuncional, onde eu tive que usar a disciplina do futebol e a hierarquia. Por que eu trago isso para vocês? Porque em 2003 eu tive minha primeira decepção onde eu realmente chorei, passei por uma fase muito difícil. Eu joguei categoria de base, fui do Guarani, atleta de futebol, né, Gatorade no final do treino, tudo maravilhoso. Era o meu sonho, estava realizando. Joguei com grandes jogadores, William Bigode, que jogou no Palmeiras, joguei com grandes jogadores, o lateral direito Mariano, do Atlético Mineiro, né, e de outros clubes. E todos esses atletas jogavam como eu. Então, quando eu não realizei o meu sonho, veio minha primeira frustração. Mas eu comecei a buscar outros planos. Aí entrei numa multinacional e logo depois comecei a estudar uma faculdade. E aí começo a trazer para vocês um pouquinho dos sonhos não envelhecem. Por quê? Porque eu comecei como vendedor, né, meus primeiros passos de vendas. Em 2012 eu assumi uma empresa de idiomas e olha que legal. Assumi uma empresa de idiomas como o melhor vendedor e não falava nada de inglês. Mas eu era muito bom como vendedor, o melhor vendedor, e ainda sou. Amo essa profissão. Porém, começou meu grande desafio do empreendedorismo. Até que em 2020, com a pandemia, eu comecei a atuar com palestras, com consultoria e com desenvolvimento de outras empresas. Por que eu trago essa base? Para você entender um pouquinho. Por que eu sonho tanto? Porque eu sonhei em ser jogador, entrei numa grande empresa, uma multinacional, fui fazer uma faculdade, entrei como vendedor, de vendedor virei empreendedor. E hoje sou empresário em 3 segmentos. Então, sonhos nunca podem acabar. Bom, um alerta legal que eu trago sobre a minha história é o alerta da wishful think. O que isso significa, galera? Significa que é uma expressão idiomática inglesa que às vezes traduz como pensamento ilusório ou pensamento desejoso. É algo muito intrigante. Sabe por quê? Porque você acredita tanto, tanto no seu sonho, que você foge da realidade. Naquela época que eu queria ser jogador, aqui é uma foto quando eu jogava no Araucária, né? O Araucária estava na Série B do Paranaense e nós éramos categoria de base do Araucária. Antes de eu ir para o Guarani, eu atuei, né, no Araucária, atuei no Coritiba com, né, o saudoso Tobi, né, campeão brasileiro pelo Coritiba, né, grande, grande atleta. E o que significa isso? Você pode acreditar no seu sonho, mas se você vive ele demais, você pode fazer uma disrupção entre a realidade e o sonho. E isso, em alguns momentos, pode ser muito ruim para o seu dia a dia. E para mim foi, porque nesse momento eu entrei num buraco profundo, uma decepção extrema. E esta decepção me fez entrar num buraco, né, não muito bom. E graças a Deus, com a ajuda do meu primo, a ajuda dos meus pais, eu consegui sair desse buraco, comecei a estudar e trabalhar. Mas foi um tempo muito difícil, onde eu realmente entrei num buraco porque a ilusão do sonho era maior do que a realidade. E quando, por uma contusão, né, algo que não fugiu, né, daquilo que eu treinava, acabou tendo esse grande detalhe na minha vida. E foi aí que eu descobri que isso foi o wishful think. E a gente tem que trabalhar isso. Bom, mas sonhos não envelhecem, vamos falar de sonho. Olha que legal. Freud diz que sonhos são a expressão dos desejos inconscientes e revelam conflitos internos. Cientificamente, né, vamos trabalhar a parte neurobiológica. Sonhos ajudam no processamento de informações, consolidação de memórias e resolução de problemas diários.
Na parte evolutiva, sonhos têm uma função evolutiva que prepara essa parte de ancestrais para ameaças e desafios através de simulações de eventos perigosos, te alerta de algumas coisas. E temos a parte cultural e espiritual. O que eu quero trazer para vocês é que essa definição de sonho traz vários significados. Na parte teórica, espiritual, né? Sabemos que, por exemplo, várias histórias, inclusive bíblicas, sonhos eram revelados, histórias eram reveladas através de sonhos. Então, o que é sonho? Além, aqui no Brasil, né, sonho ser popularmente, né, um tipo de doce muito popular que você encontra em todas as padarias. Mas além disso, sonho pode referir realmente a uma coisa metafórica, né? As aspirações e desejos pessoais. Qual a sua aspiração? Qual o seu desejo? O que você quer realmente? Faz sentido para você ter sonhos? Sonho em ter filhos, casar, sonho em constituir uma família, sonho em ter um carro novo, sonho em melhorar a tua empresa, sonho em ter mais dinheiro. Tem muito tipo de sonho. Entre o sonho e essa realização tem um caminho muito longo, que é o que eu trago no tema de hoje. Dados. O sonho dos anos 90 mudou, galera. O sonho dos anos 90 é ser médico, ser professor, bombeiro, policial, veterinário, jogador de futebol. Você sabe qual é o sonho da galera de hoje? É ser youtuber, influenciador, TikToker, profissional de TI e outros desenvolvimentos tecnológicos. Então você consegue perceber que os sonhos estão mudando no decorrer das gerações. Outro ponto, sonho versus realizado. Olha que legal. Conheci a Ana Tortato, né? Foi uma aluna de inglês de um dos nossos institutos e ela começou com 50 anos a viajar e atualmente ela tem 60 e teve mais de 70 viagens com suas amigas. Ela criou uma empresa com as amigas delas, 50 a mais, galera, e começou a viajar. E com mais de 60 anos ela conhece mais de 70 viagens. Por isso que eu digo, não importa a tua idade. Se você tem um sonho, você tem que se dispor a ir atrás. E para se dispor a ir atrás, você precisa realmente se sacrificar em alguns pontos. Bom, dados versus realizado. O sonho dos adultos, né? O sonho dos adultos nos anos 90 era estabelecer uma estabilidade financeira, carreira estável, educação dos filhos e uma aposentadoria confortável. Sabe qual o sonho da galera agora, dos anos 2000? Vamos lá, na galera atual. Equilíbrio, trabalho e vida, qualidade, segurança financeira, diversidade de investimentos, olha a diferença das categorias. Desenvolvimento pessoal e educação contínua, contribuição social e voluntária e planejamento da aposentadoria ativa. Pessoas estão trabalhando e aposentadas. Isso é um dado, né, da American Association of Retired Persons. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que através desses dados, nós podemos avaliar que os sonhos estão mudando. As pessoas estão pensando diferente. E olha que legal. O meu sonho. O meu sonho, depois do futebol, ele dividiu em duas etapas: sonho pessoal e profissional. Você tem essa definição bem resolvida? Aqui estou eu dando uma palestra para mais de 50 pessoas. Aqui estou eu treinando o meu inglês em Londres. Sonhos são a linguagem universal daquilo que você busca, daquilo que está interno aqui dentro. E como que eu faço, galera, para trabalhar essa questão do sonho? Porque tem sonhos muito difíceis de alcançar, mas nada é impossível se você tem um plano. Se aquilo está dentro daquilo que você sonha. Como que eu faço? Eu trabalho a gratidão diária junto com o sonho. Olha que massa! Coloque isso em prática na sua vida que isso vai mudar o seu jeito de olhar para os seus sonhos. Olha que legal, minhas conquistas, pequenas conquistas. Fiz minha faculdade, pós-graduação, casamento, quitei meu carro, né? A pós-graduação da minha esposa, tem algumas viagens que eu já fui para Bahia, Porto de Galinhas, Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Campos do Jordão e um pouco das minhas viagens. Quitei a minha casa. Hoje eu fiz um curso de milhas com a minha esposa e fiz o Protagon, o curso do Wendel Carvalho com a minha esposa. Era um sonho fazer um curso com ela, algo eu e ela juntos. E objetivos futuros. Eu quero ter o meu inglês avançado, quero ter um novo projeto da escola, tempo com meus filhos, estou já trabalhando esse tempo todas as sextas à tarde, cuidar da minha saúde, já estou com 160 dias de academia, estou programando minha viagem para Disney, Roma, construtora, tenho uma construtora, eu quero, né, que ela possa fazer 2 ciclos, não um ciclo por ano, que são 2 a 3 casas, uma, uma clínica da minha esposa e comprar uma casa na praia. Olha que legal. São situações que eu estou buscando. O que eu já tenho, gratidão. Obrigado.
conquistei, está lá na minha cara, todo dia no meu guarda-roupa, e é aquilo que eu quero conquistar. E eu encerro esse tema trazendo para você: qual é o teu sonho? Está anotado? Qual a tua gratidão do sonho que você tem? Anota aqui nos comentários, siga nosso canal. Muito obrigado por prestigiar. Espero que esse conteúdo possa fazer você refletir um pouquinho. Será que eu estou no caminho certo? Ou eu preciso melhorar meu sonho? Porque sonhos não envelhecem. Valeu, galera!